Olá, a Comissão de Segurança Pública aqui da Câmara dos Deputados aprovou proposta que autoriza membros do Ministério Público e delegados da Polícia Civil a solicitarem diretamente às operadoras de serviços de telefonia, sem autorização judicial, sinais, dados ou informações que permitam localizar aparelhos celulares relacionados a investigações de suicídio, sequestro, extorsão e desaparecimento de pessoas. Pela proposta, a requisição de dados de localização não permitirá acesso ao conteúdo da comunicação, que é a interceptação telefônica que permanece dependendo de autorização judicial. E para conversar sobre esse assunto, o nosso convidado desta edição do programa é o general Peternelli, do PSL de São Paulo, que foi relator da proposta na comissão. Eu sou Fernando Gomes e este é o Palavra Aberta. Deputado, seja muito bem-vindo, muito obrigado por ter aceitado o nosso convite para conversar sobre esse assunto. Eu que agradeço, Fernando, uma oportunidade. Sempre é importante os parlamentares estarem informando a opinião pública, comentando sobre os projetos que tramitam aqui na casa, interagindo com a população, que é fundamental para todos nós. Obrigado, deputado. Eu pediria ao senhor, inicialmente, que nos falasse sobre a importância da aprovação desse projeto e quais os benefícios aí que ele pode trazer, em especial para essas investigações aí que envolvem suicídio, homicídio, sequestro, extorsão. Você colocou muito adequadamente a que ele se refere, exatamente para crimes graves, aonde pode ter um sequestro, pode ter um desaparecimento de pessoa, e eles vão permitir que tanto o Ministério Público quanto o delegado de polícia possa fazer o rastreamento de um aparelho celular, somente para crimes graves. E ele executa isso, para aqueles que estão nos acompanhando, através do e-mail. O que é o e-mail de um celular? Eu costumo comparar como se fosse o número de um chassi. Todo aparelho tem um e-mail. Esse e-mail, qualquer um pode verificar qual é o e-mail do seu aparelho, digitando asterisco, jogo da velha, 06, jogo da velha. Vai aparecer um número grande. Aquele número ali é o e-mail do seu aparelho, é o chassi do seu aparelho. E esse projeto de lei permite que, para ganhar tempo, já que tem um risco de vida, os delegados de polícia e o Ministério Público possam solicitar diretamente às operadoras que esse aparelho seja rastreado. Você colocou muito bem também, Fernando, diferente da interceptação telefônica. Essa somente com ordem judicial. Ela tem toda uma proteção constitucional prevista no artigo 5º, inciso 12º da nossa Constituição Federal. Então, nesse caso, o que os delegados de polícia e o que o Ministério Público vão poder ter acesso é exatamente da localização do aparelho, atuando com presteza, podendo contribuir para salvar vidas. Perfeito. Deputado, as operadoras elas vão ter também que disponibilizar aí ao Ministério Público, pelo projeto, né, e à Polícia Civil, um sistema informatizado também para possibilitar o envio eletrônico das requisições de sinal, né? O senhor podia falar um pouquinho também dessa parte? É muito importante que todos que estão participando dessa conversa entendam que todo projeto de lei nós temos que estar interagindo com a sociedade, interagindo com o Ministério Público, com a polícia, levando uma série de fatores em consideração, os próprios aspectos constitucionais, e dentro desse foco nós fizemos uma reunião com todas as operadoras para verificar de que maneira isso poderia ser viabilizado pelas operadoras. Elas pediram uma carência maior, nós conseguimos trazer para uma carência de 6 meses, e eles, então, dentro de 6 meses, depois de aprovado o projeto de lei, eles devem disponibilizar no sistema essa possibilidade
do rastreamento, quer dizer, vai localizar aonde está aquele aparelho, onde está aquela pessoa que eventualmente desapareceu ou está sequestrado. Então, e tudo isso, Fernando, fica registrado no sistema. Então, não é a pessoa vai lá e eu queria saber aonde está o senhor José da Silva e coloca lá para... Não é esse o foco. O foco é todo controlado dentro do que prevê a nossa legislação para que essas pessoas autorizadas, o delegado de polícia e o Ministério Público, possam acessar a localização desse aparelho dentro de um sistema eletrônico que vai permitir a esses investigadores a pesquisa, a localização desse aparelho, podendo atuar com eficiência. E, de forma nenhuma, né, abrange a proteção constitucional da individualidade, dos aspectos que, nesse caso, para que sejam quebrados, depende de uma decisão judicial. Essa lei, então, visou agilizar e facilitar. Imagina que uma pessoa foi sequestrada, desapareceu, está sob risco de vida e você ainda depende de uma autorização para poder fazer a busca. Então, nesse caso, devidamente justificado por essa autoridade, que vai utilizar a identificação pessoal, que vai utilizar a senha com toda a segurança necessária, ela vai poder ter acesso a esse sistema fornecido pelas operadoras e vai poder, então, localizar, atuar em defesa da vida. Deputado, e o senhor estava falando agora sobre algumas condicionantes que tem aí, para não tornar muito fácil esse processo, né? Existe uma condicionante até em relação a quem pode solicitar aí as autoridades, né? Tem que ser parente até 4º grau da vítima, não é isso? Isso. Tem toda uma regulamentação que vai executar. E essa autoridade, o delegado de polícia, é que vai fazer a análise e verificar e caracterizar que ocorre um crime grave. Se não ficar caracterizado que está ocorrendo um crime grave, né, ele não utiliza esse processo. Esse processo visa dar mais agilidade. O projeto, inicialmente, Fernando, ele permitia que você teve um celular roubado, eu vou pesquisar onde é que está, o que é muito interessante. Só que a demanda por aparelhos extraviados, roubados no momento, é de um volume muito expressivo e isso complicaria. Então, nesse contexto do PL, que ele está aprovado, ele prevê somente para crimes graves. Quem sabe o sistema disponibilizado pelas operadoras, a utilização do sistema permita que você possa avançar um pouco mais e determinados crimes que ocorram novamente, em que esse tipo de liberação através do e-mail que localiza o aparelho possa contribuir. Então, dessa maneira, pode-se pensar num novo projeto de lei que adeque novamente as atividades. No momento, nós julgamos oportuno limitar aos aspectos referentes a crime grave. E é toda uma proteção que nós temos da comunicação, né, que você depende de uma autorização judicial, e dos dados, né? Isso daí que nós estamos falando é de dados. E, nesse caso, não estaria ferindo nenhum aspecto constitucional. E é muito importante, vai contribuir muito com as investigações, quer seja do delegado de polícia, quer seja do Ministério Público. Perfeito. Deputado, o projeto ele tramita aí em caráter conclusivo, né, para que quem nos acompanha possa entender aí, ele não precisa passar pelo plenário, ele tem que passar ainda pela CCJ, né? Qual que é a expectativa do senhor de aprovação desse projeto? Acha que dá para esse ano ainda? A expectativa é muito grande. Você explicou
muito bem a todos que participam dessa nossa conversa. Quando um deputado protocola um projeto ou quando ocorre da própria sociedade, através da Comissão Legislativa Participativa, protocolar uma sugestão de projeto de lei, esse projeto é analisado pela mesa da Câmara, pela parte administrativamente da Câmara, e ele pode concluir. Se esse projeto pode ser concluso nas comissões, ou seja, depois de passar na Comissão de Constituição e Justiça, ele não precisa ir a plenário, ou se esse projeto precisa ir a plenário. No caso desse projeto, foi dispensada a ida a plenário. Então, a Comissão de Constituição e Justiça, que é a maior das comissões, que faz toda uma análise dos projetos de lei que passam pela comissão, tem plena capacidade de julgar, analisar e definir a respeito do projeto. Então, eu estou bem otimista. A Câmara tem produzido muito projeto de lei, bastante ativa, tanto nas comissões quanto no plenário, e eu tenho uma plena convicção de que, nesse ano ainda, esse importante instrumento para o delegado de polícia, para o Ministério Público, vai ser aprovado. Perfeito, deputado. A gente já está caminhando para o final. Eu deixaria aí 1 minuto para o senhor fazer as considerações finais aí sobre a importância do projeto para a gente finalizar. Não tem a menor dúvida. Você verifica que uma pessoa pode estar sequestrada, uma pessoa desapareceu, pode ter um problema, então está com risco de vida. Esse projeto de lei é muito importante, porque vai permitir uma resposta rápida àqueles que estão trabalhando na investigação, e essa resposta rápida pode salvar a vida daquele envolvido. E isso é fundamental. Quanto mais possibilidades tecnológicas a polícia e o Ministério Público tiverem disponibilidade, melhor. Isso contribui para o bem do cidadão, para o bem do povo brasileiro. Ok, deputado. Muito obrigado pela participação, muito obrigado pelos esclarecimentos prestados. Seja sempre muito bem-vindo aqui ao Palavra Aberta. É um prazer, Fernando. Estou sempre à disposição para informar a população e nesse excepcional trabalho que a Câmara dos Deputados realiza através da sua TV e através da Rádio Câmara. Obrigado mais uma vez, deputado. Eu conversei com o deputado General Peternelli, do PSL de São Paulo, sobre o projeto de lei que autoriza membros do Ministério Público e delegados da Polícia Civil a solicitarem diretamente às operadoras de serviços, sem autorização judicial, sinais, dados ou informações que permitam localizar aparelhos celulares relacionados a investigações de suicídio, sequestro, extorsão e desaparecimento de pessoas. A você que nos acompanha, muito obrigado pela sua audiência, um forte abraço e até a próxima.